O Teatro dos Vampiros. Né? Né? Cadê o Marcelo pra reclamar da imagem? Não, mas essa não foi tão assustadora, não. Esse plot é meu. Eu usei ele em campanha, tá? Inclusive, foi a primeira campanha dessa galera. Funciona da seguinte maneira: você vai ter que prestar atenção no seu grupo e ver se ele tá com... Vamos falar em nível, tá? Se eles vão estar no nível mais alto ou mais baixo de personagem. Então você pode escolher à vontade. Ele se aplica a qualquer um deles, tá? Como é que funciona? Funciona da seguinte maneira: um dos personagens vai receber... desculpa. Eu usei isso daí no final dos anos... no meio dos anos 80, tá? Porque a tecnologia seria mais interessante dessa época. Então, você vai ter que adaptar aí, dependendo da época que você vai ter, para ter tecnologia equivalente ou suficiente para que isso funcione, tá? Funciona nesse jogo da seguinte maneira: um dos personagens recebeu uma entrega do correio lá no covil dele, no local dele e tudo mais, na caixa postal dele, alguma coisa assim. Uma fita VHS. Ele coloca essa fita VHS. E essa fita VHS tem uma encenação. O que é essa encenação? Essa encenação é um teatro muito do improvisado, tá? Onde uma pessoa faz um ato qualquer que você vai planejar, mas esse ato é um segredo de um vampiro que esse personagem conhece. Então ele vai reconhecer que é o personagem por características importantes. Por exemplo, na história deles, eles receberam essa fita que ele assistiu de um cara de terno que estava de frente de uma pessoa numa maca. E esse cara de terno ia no abdômen, na barriga dessa pessoa e começava a puxar umas fitas vermelhas. Sabe? E começava a puxar pra cima. E ele meio que... a encenação fazia com que esse cara de terno matava a pessoa. E dava-se a entender que era um hospital, porque tinha umas coisas de médico. E dava-se a entender que essa pessoa era doente. E aí esse cara de terno comia esses papéis, né? Ficava pegando esses papéis vermelhos que ele puxou da pessoa e ele comia. E ele identificou na hora, falou assim: cara, esse aqui é o fulano de tal, que é o Tremere. Por quê? Porque ele tinha aquele negócio de se alimentar só de sangue doente. Esse é o segredo do cara. Mas como? Por que estão mandando isso pra mim? Ele identificou quem? E aí ele vai tentar descobrir quem que mandou, de onde que veio, papapá. E não vai descobrir. Logicamente que essa primeira investigação fraquinha não vai. Na semana seguinte ele vai receber uma segunda fita. E nessa fita vai ter um segredo dele. Uma galera, eu sempre usando máscara, tá? Você não vê o rosto da galera. Essa galera encena o segredo dele. No caso do jogador, ele era esse toreador que eu falei, que ele tinha uma imunidade alta. Então ele não matava as vítimas dele. Ele ia sugando essas vítimas de pouco em pouco e tratava delas para elas não morrerem com dor nem nada. Mas ele tinha um rebanho bem específico. Como ele era uma criança e foi maltratada, ele sempre buscava pais que maltratavam as crianças. Ele desaparecia com os pais, que viravam comida para ele, e as crianças abandonadas iam para a ONG dele, onde ele tratava, cuidava, dava ensino, e a criança que ficasse lá podia ficar até formar, que ele já entregava a pessoa formada para a sociedade, se ela não fosse adotada. Então, ele tinha essa parada. Só que teve um casal que ele matou, de tanto que esse casal judiava da criança. E ele matou em frente da criança. Esse era o pecado dele, o segredo sombrio dele. E ele viu essa encenação. Aí falou assim: cara, alguém conhece o meu segredo. E aí, uma vez por semana, vai chegar uma fita com o segredo de outro membro que ele conhece. Provavelmente, de preferência, dos jogadores. E aí você vai ter o cara investigando e ele vai ter que envolver todos nessa investigação. Qual que é o lance?
O lance é, você pode criar, através desse plot, motivos para que os vampiros desconfiem do príncipe, motivos para que os vampiros desconfiem uns dos outros, segredos que comprometem a atividade deles na organização da Camarilla, e alguém que sabe profundamente o segredo desses vampiros. Quando eles forem investigar, eles vão ter que descobrir de onde veio essa fita, quem gravou essa fita e por que gravou essa fita. E as pistas você vai colocar nos momentos certos. Então, quais são as pistas a partir de então? Essas fitas foram enviadas através de um prédio dos Correios. Ou seja, a fita foi colocada lá no prédio para ser entregue. Então, eles vão identificar essa pessoa. Essa pessoa, quando ela for identificada, ela vai ser seguida. E ela vai fazer... ela vai ser identificada como uma funcionária da universidade. Lá na universidade, eles vão descobrir que existe um curso de teatro. E a galera que tá fazendo as encenações é a galera do curso de artes cênicas. E aí eles vão ter que investigar para descobrir que essas pessoas foram contratadas e elas recebiam o roteiro do que elas tinham que fazer. Ou seja, era bem específico. Mas como essa pessoa que está contratando sabe o segredo tão certinho do negócio? Quando eles descobrirem, e aí você põe perseguição, você põe o que você quiser nesse contexto. Quando eles descobrirem quem que é, eles vão descobrir que essa pessoa está numa cidade vizinha, que é para dificultar a locomoção deles até o local, porque demanda tempo, tá? Mas não põe uma cidade longe, não. No frigir dos ovos, o que vai acontecer é o seguinte: a pessoa que contratou os serviços é um médico bem de vida, que conseguiu saber os segredos deles através de uma bruxa, ou seja, um mago que foi contratado. E aí você pode fazer o que eu fiz ou fazer da cabeça de vocês. Ele simplesmente usou os poderes dele, descobriu os segredos e informou, ou no meu caso específico, o cara contratou essa bruxa para que ele fizesse um pacto com o demônio e o demônio contasse para ele os segredos. Por quê? Porque esse médico é o filho que viu os pais serem mortos. E ele queria achar quem matou os pais dele. E depois de anos tentando descobrir, ele descobriu que era uma origem, que era uma coisa sobrenatural, descobriu que tinha vampiro, descobriu os segredos dele e estava ameaçando. E aí qual que é o grande tchan? Qual que vai ter o grande embate? Tirando os embates que você vai ter pelo caminho, porque eles vão querer matar todo mundo, vão querer torturar para saber os negócios e etc. Mas o grande embate é, no final, eles vão ter que enfrentar a bruxa, enfrentar o demônio ou enfrentar o moleque que por algum motivo ele vai ter uma capacidade dada pelo pacto que ele fez com o demônio. Então você escolhe. E aí você fez não só um plot para desenvolver o seu cenário, para conhecer o background dos personagens, para inventar intriga entre os membros da Camarilla e jogar uma desconfiança em cima do príncipe da cidade. Não, sem contar que eu já tô imaginando os players irem investigar lá com os atores. Cara, a chance de virar uma carnificina é muito grande, porque eles vão querer... O jogo virou. Porque eles vão querer descobrir, eles vão querer se proteger, então eles vão ir pro... É muito, assim, a linha tênue, ela não vai ser mais tão tênue. Porque a galera vai passar ela muito fácil. Não, no jogo que eu narrei foi assim, eles chegaram lá, eles começaram a conversar, um deles começou a usar algumas disciplinas para arrancar informação, só que o que tava com eles, um dos personagens é um NPC, que era um Nosferatu. E o Nosferatu ele já tinha esse lance de ser averso, ele é muito violento e tudo mais. E aí quando eles conseguiram pegar a informação, o Nosferatu resolveu passar o rodo, em geral. Por quê? Porque sim. Porque ele tem humanidade baixa, porque ele é mau, porque ele não queria ser reconhecido, e ele passou o rodo em geral. E aí, pra despistar as investigações da polícia, ele ainda tacou fogo no teatro, que é onde eles foram interrogar a galera. E a galera sabe os segredos deles, né? Eles podem não ter essa clareza na cabeça, né? Mas eles sabem os segredos. O pensamento do Nosferatu foi exatamente esse. Eles sabem nossos segredos. E aí ele tacou fogo, ou seja, então você cria um monte de elementos de cenário, um monte de história que pode seguir a partir de então, com decorrência, né? Como é que fala? As consequências da investigação deles. Ok. Tinha que terminar, depois que ele vencesse o demônio,
de ter uma cena pós-crédito chegando uma fita VHS de uma encenação de alguém botando fogo no grupo de teatro. Você quer saber como é que terminou essa história? Essa história é o seguinte, o toreador, ele foi lá confrontar o cara, né? E quando ele foi confrontar o cara, ele encontrou o cara, ele levou o cara lá, achou a bruxa, e... porque o cara que contratou fez com que o toreador fosse. E aí lá, eles invocaram o demônio. Quando o demônio veio, o tempo parou. Porque um dos poderes do demônio lá fez o tempo parar. Quando o tempo parou, o demônio foi conversar com o cara, com o vampiro. E falou assim, ó... vou resumir. Falou assim, ó... Eu fui contratado pra tirar os seus poderes. Então... Você, a partir de agora, não é ninguém. E ele vira pro carinha que evocou ele, né? Que fez o trato com ele. E falou assim, eu cumpri a minha parte. O vampiro, a partir de agora... não tem mais poderes. Aí ele, sim, você cumpriu a sua parte. Ele, então, tudo bem. Aí o demônio foi e matou o cara. Já coletou a acordo, matou o cara. E já foi pro toreador. Falou assim, agora é a sua vez. Você não vai fazer mais nada. Você agora não é ninguém. Aí o toreador falou pra ele assim, não, vamos conversar aqui, me dá uma chance e tal. Ele, o que você pode me oferecer? Porque eu tenho que tirar seus poderes. Eu não posso, né? Minha palavra tem que ser mantida. Ele fala assim, você quer poder? Você vai poder entrar na Camarilla. Você vai poder ter os meus poderes na Camarilla. Você vai poder ser eu lá na Camarilla se você quiser. Ele mesmo, jura? Ele jura, você pode ser, eu vou te dar todos os meus poderes. Aí ele falou, não, beleza. Aí o demônio possuiu o vampiro, porque ele foi chamado. E aí o personagem perdeu total autonomia, ele continuou jogando, só que o jogador então tinha um corpo de um toreador, mas lá dentro era um demônio agindo dentro da Camarilla como se fosse o vampiro. E aí foi a terceira temporada do jogo, foi essa. E rapaz, deu pano pra manga. Bem faz essa base... só faz pacto com o diabo, já dá porrada logo, já tira do... Cara, ele saiu de um jogo onde ele tava com humanidade 9 e foi pra humanidade 2. Aí você já vê. Mas esse é pra outra história.